Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. A Petrobras anunciou essa semana um lucro recorde de nada menos que 106 bilhões de reais para 2021. Notícia boa, mas só para quem é acionista da empresa. Para quem vive de salário, como nós, que sofremos para encher o tanque do carro e garantir comida no prato todo mês, não há nada a comemorar. Mas calma aí, não reclame ainda, porque acaba de estourar uma guerra no leste europeu e a situação, com certeza, vai piorar. Para nossa sorte, tem um monte de deputado e senador querendo ser o pai da solução para baratear o preço dos combustíveis em ano eleitoral. Será que eles vão conseguir? Para conversar sobre tudo isso, a gente conta hoje com a participação dele, que já tem cadeira cativa aqui no Petrocast, o economista do Observatório Social da Petrobras, Eric Gil Dantas. Eric, você que é muito entendido no mercado de ações, diz aí, quanto que você abocanhou com esse lucro da Petrobras? Olá, Manu, olá a todas e todos que estão nos acompanhando no Petrocast, é sempre um prazer estar por aqui. Bem, infelizmente, para mim, nada, né? Deveria ter comprado, até porque, ultimamente, a única coisa que a Petrobras interessa para a Petrobras é pagar dividendos aos acionistas, né? Já falaram que vão pagar mais de 30 bilhões agora nesse ano, referente ao ano passado, vai somar 100 bilhões de reais. É uma vida muito boa para os acionistas, né? Pois é, vamos lá então para a análise do que resta para a população de todo esse dinheirão. Como é que fica para a população, né? A gente tem o que comemorar, os trabalhadores da Petrobras têm o que comemorar com esse lucro. De onde vem esse resultado da Petrobras para o ano de 2021, Eric? É um lucro histórico, sim. A gente já vinha nos trimestres anteriores, mostrando, né, que seria 2021 provavelmente fecharia com o maior lucro da história, mas tem explicações, né? Diferentemente do que a gestão privatista da Petrobras quer nos fazer crer, né? De que agora foi inaugurado um novo momento, a Petrobras agora vende tudo que não dá lucro, como se fosse verdade. A BR Distribuidora acho que dá um lucro considerável, né? Que tem que seguir os preços de mercado, que não existe outra saída, e toda essa orientação meramente para pagar dividendos, né? Inclusive sacrificando grande parte dos investimentos da empresa. Mas, apesar disso, apesar deles quererem nos convencer disso, a explicação para o lucro recorde da Petrobras parece ser mais simples. Primeiramente, é importante falar qual que é o lucro de fato, né? A gente foram 106 bilhões de reais de lucro líquido, mas como a Petrobras é uma companhia muito grande, a gente sempre tem efeitos de várias coisas acontecendo ali. Então, o lucro líquido, ele é diferente de um outro número que a Petrobras publica também, que é o lucro líquido recorrente, que aí ela limpa o meio de campo, tirando as coisas que estão acontecendo por outros motivos que não o lucro da empresa. E de lucro líquido não recorrente, então esses outros eventos, a gente teve duas coisas principais. Primeiro, a impairment, aquele ajuste contábil que a gente sempre vê quando varia, né, o preço do barril de petróleo. No ano passado, a gente teve um prejuízo porque o barril de petróleo foi para $20, né, o Brent. O WTI, que é a referência para os Estados Unidos, foi para negativo. Aí a Petrobras, naquele momento, deu uma baixa contábil porque ela falou que os seus ativos valiam valiam menos do que antes. O preço do barril caiu, o principal produto, né? Mas agora aconteceu o contrário. A gente vê aí, desde o ano passado inteiro, teve uma tendência de alta. A gente chegou aí, no final do ano passado, próximo a $80. Isso fez com que a Petrobras revisasse os seus ativos contábeis e a empresa vale mais e, consequentemente, ela tem esse impairment, essa revisão dos ativos. Então, teve isso e também teve entrada de dinheiro por conta das privatizações, né? A Petrobras, ela, com as privatizações dos seus ativos ao longo dos últimos anos, isso está virando receita e grande parte da receita
vai para pagamento de dividendos, vai para pagamento de dívidas, enfim, ele entra no bolo, né? E a Petrobras, ela teve uma arrecadação de 10 bilhões de reais com privatizações. Então, a gente pode pegar aí uma parte do impairment, que deu quase 19 bilhões de reais, e os quase 11 bilhões de reais em privatizações. Então, o lucro líquido recorrente da empresa foi de 83,9 bilhões de reais. Então, foi um pouco menos do que os 100 bilhões, mas mesmo assim, se a gente comparasse com todos os lucros líquidos anteriores, ainda assim seria o maior da história da empresa. Mas o que isso aconteceu? A empresa ela não aumentou a sua produção, na verdade, de petróleo e gás, ela diminuiu em relação ao ano passado, que foi o pico de produção da empresa, mas não muito também, 2%. E ela aumentou um pouco a produção de derivados. Como houve uma pressão muito forte pela demanda dos derivados, né, com a pandemia arrefece e passa a se demandar muito diesel, gasolina, e a Petrobras, até então, ela estava com uma capacidade ociosa das suas refinarias muito, muito alta, né? A gente viu aí, tinha época que chegava a quase 30% de ociosidade do parque de refino. Sim. Mas aí ela aumentou um pouco. Em 2021, o parque de refino da Petrobras trabalhou em 83% na média. No final do ano, subiu aí para 88%. Então, ela aumentou um pouco a sua produção de produtos refinados por conta do aumento da demanda. Então, ela aumentou um pouquinho produção de derivados e diminuiu um pouco de produção de petróleo e gás. Então, se manteve mais ou menos a mesma coisa do que estava no ano passado em termos de produção. E a gente sabe que, de forma simplificada, lucro é receita menos despesa, né? E receita, ela é quantidade de produtos vendidos multiplicado pelo preço. Quantas maçãs a gente vendeu pelo preço de cada maçã. Então, se a quantidade não aumentou, a gente tem que olhar para o preço. E o preço, sim, esse aumentou. Apesar de que a gente fechou aí o ano passado com o preço de petróleo a aproximadamente $80, a gente teve uma desvalorização muito grande do real, né? Nunca antes na história desse país a gente tinha passado um ano inteiro aí acima dos R$ 5 de câmbio. Então, quando a Petrobras vende o barril de petróleo, ela vende em dólar no mercado internacional. Ela exporta lá para a China, e a China, assim como em outros países, pagam em dólar. Então, como resultado é em real, a gente tem a multiplicação do preço do barril de petróleo em dólar pelo câmbio. E o câmbio, no ano passado, o câmbio médio foi de 5,40. Então, apesar do preço do barril de petróleo não ter atingido ainda, pelo menos, a gente vai falar um pouco sobre o conflito na Ucrânia, né? Mas não atingiu aí os $112, esse teto aí de $110 que a gente viu aí em alguns anos, né? 2012, 2013. Mesmo assim, o câmbio naquela época era menos de R$2. Hoje, mais de R$5, né? Então, se você multiplica o câmbio em 2012 era de 1,67, em 2021 o câmbio foi de 5,40. Então, isso explode o preço do barril de petróleo que a Petrobras consegue ao vender. Esse é o primeiro fator, o preço do barril de petróleo. A Petrobras vende basicamente petróleo, gás natural, mas gás natural só no mercado interno, né? Então, a variação é um pouco menor do que o petróleo. O petróleo e produtos derivados, então a gasolina, o diesel, querosene de aviação, o GLP, que também no Observatório Social da Petrobras, a gente mostrou, né, que no ano passado todos esses combustíveis chegaram aos seus maiores patamares, se descontar da inflação da história, e isso, obviamente, se refletiu no balanço da Petrobras. Se o preço do barril de petróleo chegou em reais a R$382, muito superior ao do ano passado, que foi 215, a média dos preços derivados básicos, que é o que a Petrobras publica como preço derivados básicos no mercado interno, que é um valor por barril, equivalente, né, a barril de derivados, ele saltou para R$416 por barril. No ano passado era R$254. Na média, se a gente pega 2007 a 2020, a média dos derivados em quantidade de barril, né, era de R$212, ou seja,
a gente tem basicamente dobrou o preço dos derivados, se comparado ao período anterior. Então, o preço do barril de petróleo e o preço dos derivados explodiram e, consequentemente, mesmo a Petrobras não produzindo mais do que em anos anteriores, ela conseguiu uma receita muito, muito, muito maior. E isso, para mim, essa é a grande explicação para o resultado recorde. Resumindo, então, Eric, esse lucro recorde vem da venda do patrimônio nacional, uma venda a preço muito barato, diga-se de passagem, vem do preço alto dos combustíveis, ou seja, do PPI, que está castigando a população, e eu acrescento aqui, vem também do sucateamento de toda a estrutura da empresa e da superexploração também dos seus trabalhadores, né? Esse sucateamento, esse desmonte da Petrobras, que vem aumentando aí os riscos para quem opera as refinarias, as plataformas, inclusive, infelizmente, causou a morte de um trabalhador na última semana, na refinaria Duque de Caxias, a Reduc, né, o trabalhador terceirizado, caldereiro José Arnaldo de Amorim, de 50 anos, foi vítima de um acidente fatal aí na refinaria. Toda a nossa solidariedade aos petroleiros de Duque de Caxias, aos familiares e aos amigos do Arnaldo. E aí eu quero acrescentar aqui um elemento para o nosso debate, Eric. Você falou aí desse lucro desse ano, né? E não é de hoje que a Petrobras, ela apresenta lucro recorde, não só em relação a ela mesma, mas também em relação às outras empresas de capital aberto do país. A Economática divulgou um ranking muito interessante essa semana, o ranking dos 10 maiores lucros das empresas de capital aberto no país. E vejam só, eu vou ler aqui para vocês. A Petrobras vem em primeiro lugar com o lucro desse ano, 106 bilhões. Ela vem também em segundo lugar com o lucro de 2019, de 40 bilhões. Em terceiro lugar vem a Vale, que em 2011 lucrou 37 milhões. Depois vem novamente a Petrobras em quarto lugar. Em quinto lugar vem novamente a Petrobras. Em sexto lugar vem novamente a Petrobras. Em sétimo lugar vem a Vale. Em oitavo lugar, vem novamente a Petrobras, com um lucro de 28,9 bilhões em 2019. Em nono lugar, novamente novamente a Vale. E em décimo lugar, o Banco Itaú. Eric, o que explica isso? Tanto lucro recorde atrás de lucro recorde para uma empresa que o governo diz e bate muito na tecla que está quebrada e que, por isso, a gente tem que manter o PPI, tem que manter os derivados, né, que são produzidos pela empresa com base no preço do mercado internacional. Como é que se explica isso? Pois é, a Petrobras ela nunca foi uma empresa quebrada, né, diferentemente do que tentaram nos convencer. Mas eu acho que isso aí nem colou muito, porque as pesquisas de opinião que continuaram tentando mensurar a opinião das pessoas sobre a Petrobras, continuaram dizendo que as pessoas eram contra a privatização, né? É difícil você convencer a população de que a Petrobras, que todo ano dá lucros enormes, ela é comparável somente à Vale, que tá, mesmo nesse ranking aí, a Vale aparece muito menos que a Petrobras, né? Mas é como convencer a população que uma empresa gigante como essa, que dá lucro na casa das dezenas de bilhões de reais, ela é ineficiente. Nunca foi, né? Passou por uma crise política que junto a isso também foi o período de queda do preço do barril de petróleo que impactou enormemente a companhia, mas ela nunca deixou de ser lucrativa. E é importante lembrar que os últimos resultados da Petrobras, elas se devem também, em grande parte, aos investimentos do pré-sal, que, bem, investimento é despesa, né? E quanto maior a despesa, menor o lucro. Ao longo de muitos anos, a Petrobras também ela teve um lucro menor, foi para para garantir o pré-sal. O pré-sal hoje é 70% da produção da Petrobras. Tá? Isso está no resultado que saiu ontem. Em termos de Brasil, é uns 73%, 74% da produção hoje de petróleo e gás no Brasil é do pré-sal. Então, imagina se não tivesse
a gente não tivesse investido no pré-sal, né? Isso eles não falam, né, Érico? Não, seria um desastre, não existiria um quarto do petróleo que existe hoje no Brasil. A gente seria irrelevante na Sim. indústria de petróleo. Aí sim teriam conseguido quebrar a Petrobras. Mas a Petrobras, ela é uma empresa importante, felizmente. Então, a atual direção, ela dá um outro rumo para a empresa, né? Que é esse de pagamento de dividendos. A Petrobras, ela anunciou que vai pagar mais 32 bilhões, se não me falha a memória, de dividendos, que somado ao que já foi pago no ano passado, vai chegar a 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais de dividendos, além de que está indo todo o lucro, né? Não existe nenhuma poupança para novos investimentos, porque uma empresa que se preze, ela tem que guardar dinheiro do seu lucro para gerar novos investimentos, mas a visão dessa gestão é de curto prazo total. A única coisa que eles querem é pagamento de dividendos. O resto, tanto faz. Inclusive, tem um dado do Banco UBS, o Banco Suíço UBS, de que ele faz uma relação entre o valor das ações, o pagamento de dividendos por ação em relação ao preço das ações. A Petrobras, em 2022, junto à Gazprom, ela vai ser a empresa petrolífera que mais vai pagar dividendos em relação ao preço das ações do mundo. Mas isso não vem a custo de nada, né? A gente está aí, o custo é a continuidade das vendas do patrimônio dos ativos da Petrobras, que gera problemas como a gente está vendo na Bahia, com a privatização da RLAM. A gente já tem preços muito superiores. A RLAM, ela vendia tanto gasolina quanto diesel abaixo do preço médio das outras refinarias da Petrobras. Uhum. Depois da privatização, ela passou a vender mais caro. Ou seja, privatização de refinaria, ela gera aumento de preços, e não o contrário. Mas isso aí eles preferem não falar, né? Exatamente. Magicamente, a privatização vai melhorar a vida da população, mas eles não explicam como é que vai melhorar a vida da população, aumentando ainda mais o preço da gasolina, do diesel, de GLP, que já tinham chegado aos seus maiores patamares da série histórica da economia brasileira. Então, apesar de ser um lucro recorde, é algo muito preocupante, né? Porque a gente vê aí que é retirado do bolso do brasileiro. E a gente pode até discutir na parte dos projetos, mas existe esse discurso agora de que quando você gera dividendos, você gera receita para a União. Então, o Brasil, a União mais o BNDES, BNDES e PAR, eles têm aí cerca de 36% das ações totais da Petrobras. E como a distribuição dos dividendos da Petrobras é proporcional à propriedade das ações, então a Petrobras fica aí um pouco mais ao governo brasileiro, tanto através da União diretamente quanto do BNDES, recebe aí pouco mais de um terço dos dividendos da Petrobras, 28% da Petrobras, da União, e o resto a partir do BNDES. Bem, mas a gente vai torrar aí 33 bilhões de reais, não garante subsídio nem de 50 centavos da gasolina e do diesel por um ano. Então, vale a pena a gente pegar e torrar todo o dinheiro que deveria servir a partir da propriedade de um bem estatal para regar o tesouro, que não vai bem. A gente não está com dinheiro sobrando, né, há muito tempo. Uhum. A gente está em déficit fiscal há muitos anos. Pegar e transformar esses dividendos em subsídio, ao mesmo tempo em que a gente garante os outros 2/3 desses dividendos para o mercado, né? Então, na verdade, a gente vai estar subsidiando com dinheiro público a manutenção do PPI. Aproveitando que você tocou, então, no tema do subsídio, eu queria já pedir para você, então, abordar sobre essa questão dos projetos de lei que estão caminhando tanto na Câmara quanto no Senado, que visam, na proposta, né, baratear o preço dos combustíveis. Então, são projetos de lei que vão desde a redução dos impostos, né, e aí a gente sabe, já tratou aqui várias vezes sobre esse tema, de que o problema da alta dos combustíveis não tem a ver com impostos,
Mas aí eu queria que você explicasse mais uma vez isso, à luz do que os projetos de lei estão propondo. E tem também projeto de lei que visa criar algum subsídio por meio do fundo da própria Petrobras, né? Ou seja, nada falam sobre mexer no PPI, mas sim pegar o dinheiro que é da Petrobras, que é dinheiro público, para dar também para empresas que são privadas. Conta para a gente, Érica, o que você tem acumulado sobre esses projetos de lei? Existem mais projetos, né? Mas o que estão em discussão de fato são 4. Tem alguns que são dar subsídio, que é permitir para os próximos 2 anos a redução sem custo, né? Sem ter que criar outro imposto para compensar dos tributos que estão na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. Esse é um objetivo de um dos projetos. O outro é o congelamento, é a mudança do cálculo do ICMS, né? Como tem esse argumento de que o ICMS ele tem um efeito cascata, porque quanto mais caro for o combustível, maior vai ser em números absolutos o ICMS, então Que é mudaria isso. verdade, né? Mas não explica tudo. Mas também a gente eu acho que numa economia em que a inflação é de 2 dígitos e não é a exceção, você criar impostos, principalmente para estados e municípios, né? Porque a ICMS vira cota parte dos municípios, que é, sei lá, que é o segundo principal fonte de arrecadação da maioria dos municípios. Se você congela esse tributo, não vai ser 10%, e sim vai ser 10 centavos. Você complica para a gestão pública, porque todos os anos vai ter que refazer, né, esse patamar. Então, você vai gerar uma crise política todo ano, que vai refazer o cálculo, né? Quanto que vai ser o imposto. E você cria defasagem. Assim como o PIS, PASEP e COFINS, no governo federal, ele tem uma defasagem, porque ele é muito tempo um valor fixo. Mas os estados, você cria isso para os estados e consequentemente para os municípios, você vai afetar na arrecadação diretamente. E se você diminui, né, esse ano especificamente por causa da inflação, até houve uma arrecadação grande, né? Os estados eles aumentaram em mais de 20% as receitas nesse ano. Mas também existe uma série de gastos que estão represados. Por exemplo, os servidores públicos estaduais, na maioria dos estados, estão há muitos anos sem reajuste. E quando você tem inflação, você, consequentemente, tem que dar também reajuste em salário. Salário, geralmente, é o quê? 47% a 53% das receitas do governo. Então, tem uma série de coisas que eu acho que você tirar de percentual em uma economia que, historicamente, é inflacionária, para ir para um número fixo, eu acho que gera problema fiscal e gera problemas políticos. Então, eu acho que é mais eficiente em termos tributários. O outro é a criação, que era do Rogério Carvalho, passou pelo substitutivo do Jean Paul Prats, que é a criação do fundo, né? Eu, particularmente, acho que a gente deveria, sim, criar imposto sobre exportação. Desde a Lei Candir, a gente não cobra ICMS de soja, de ferro, de petróleo. Ultimamente, o Brasil só produz isso, né? A indústria quebrou, destruíram a indústria brasileira, só resta isso. O efeito cascata, petróleo é menos porque tem um refino, e o refino tem um efeito multiplicador grande na economia. Mas se você vai para aço, vai para soja, milho, carne, boi, frango, é muito localizado. Tem o efeito, ele não gera muito emprego, ele não gera muita renda, ele compra máquina, mas compra máquina importada, geralmente, então o efeito é pequeno. E como ele não paga imposto, grande parte de imposto para exportação, para muito por ali o carro-chefe da economia brasileira ultimamente, né? Por isso que a Vale também, ano passado, acho que ela teve até um lucro maior do que a Petrobras, porque está esse boom aí do ferro, né? Então, se a gente não tributa esses setores, que são setores que estão bombando no Brasil,
e que tem um efeito multiplicador pequeno, a gente perde poder de fazer política econômica e dar um rumo correto para esse país, né? E ninguém mais aguenta queda de renda e aumento do desemprego. Mas eu acho que o problema desse projeto não é a criação do imposto sobre exportação, e sim você pegar os dividendos da Petrobras e de royalties os royalties que vão para a União, né? A maioria dos royalties vão para estados e municípios, mas pega a parcela que vai para a União e também de leilões, cessão onerosa, e que são coisas que a União já conta, né? Novamente, a gente não está sobrando dinheiro nos cofres públicos. É dinheiro que já vai para as receitas correntes do Estado brasileiro, em todos os níveis, né? Mas esse projeto só toca na questão da União. Então, os estados e municípios não entrariam no sacrifício. Você pega coisa que já iria para que seria o dinheiro, porque o petróleo ele é do povo brasileiro, né? Quando você paga royalties, na verdade, você está pagando porque você está retirando e vendendo um bem que é da população brasileira, é da União brasileira. Então, ele quer jogar isso para financiar esse fundo. E esse fundo, a meu ver, a gente tem aí uma defasagem. Apesar do preço estar tão alto, existe uma defasagem em relação ao preço internacional. Então, aí coisa de 30, 40, 50 centavos, tanto da gasolina quanto do diesel, e que a gente poderia simplesmente criar um fundo de bilhões de reais que serviria só para financiar essa diferença para os importadores e para a Petrobras e não ter efeito nenhum no preço. Então, eu acho que é algo que pode, inclusive, só gerar receita para os importadores. Então, são projetos que eles não tocam no problema fundamental, né, que é o PPI, se imposto estadual, que é a maior parte, ele é percentual, então quanto maior o preço na refinaria, maior vai ser o imposto. Não é o contrário, né? Quanto maior o imposto, maior vai ser o preço do combustível. Então, o que gera é o preço da refinaria, e não o imposto final. Segundo, tributação, o tributo nos combustíveis, em termos internacionais, o Brasil cobra menos imposto do que outros países. Isso é agravado no sentido de que o Brasil é um país que, em termos tributários, ele concentra a maior parte da sua tributação em bens e serviços. Então, se você for comparar com um país europeu, ele cobra mais imposto na gasolina, no diesel, mesmo cobrando menos imposto em produto. Então, o Brasil, mesmo tendo isso mostra que o Brasil cobra muito menos imposto mesmo do que esses outros países. E, nos últimos anos, se a gente pega, até no artigo que eu escrevi para o Sinipep São José dos Campos, eu fiz a comparação de quanto que era a carga tributária em 2008, que era o dado mais antigo disponibilizado pelo Ministério de Minas e Energia para a carga tributária de combustível, e comparei agora. Houve uma diminuição da carga tributária. Existe menos tributo percentualmente em gasolina e diesel e GLP. Diesel, eu não coloquei no texto. Do que antes. Então, existe menos, a carga tributária diminuiu, mas o preço explodiu. Ou seja, não há saída que não acabar com o PPI e também é muito pouco provável que qualquer um desses projetos consiga ser definitivamente aprovado em um ano eleitoral, sendo que eles mexem tanto com a tributação dos estados, né? Vai gerar uma briga aí política que muito dificilmente ele vai conseguir caminhar. E aí, então, É importante se lembrar, Manu, que a última vez que deram subsídio foi comido totalmente pelos aumentos do preço, né, dos combustíveis, que foi GLP e diesel em março de 2021. Não,
não teve diferença nenhuma, porque foi engolido. E, e a tendência é de alta, né? O que a gente pode falar aí no próximo bloco, um aperitivo aí da Ucrânia. Era nesse ponto que eu queria já tocar. O barril de petróleo já ultrapassou os US$ 100 na última noite, né, diante do início aí da guerra da Rússia com a Ucrânia, e quem dera a gente ainda vivesse naqueles tempos em que guerras lá longe, no leste europeu, a gente olhava e falava assim, não tem nada a ver com isso. Não, a gente tem tudo a ver com isso, sim, porque se isso sempre afetou a nossa vida, com o PPI, agora afeta muito mais. Então, quais são aí as perspectivas, Eric, para os próximos dias? Uma coisa que vem nos salvando, porque o preço do petróleo estava subindo já, e tem a questão, né, da intensificação aí do conflito, né, mas já vinha subindo. Então, na semana passada, a gente já estava em 90 e tantos dólares, né, o preço do barril. Mas estava sendo compensado pela valorização do real. Como eu falei no início, a gente teve uma desvalorização gigante, né, quando desde 2019 o real desvalorizou aí uns 30%. Mas, desde o início do ano, a gente estava tendo uma valorização do real. Ontem a gente está falando aqui no dia quinta-feira, né? Ontem, na quarta-feira, o real tinha chegado a R$ 5. O dólar, né? O dólar tinha chegado a R$ 5. Então, caiu aí, no início do ano estava uns 5,50, 5,60, caiu para R$ 5. Então, estava meio que compensando. Estava aumentando o preço do barril, mas estava caindo o dólar. Ontem estava R$ 5, hoje está 5,15. A gente teve uma desvalorização gigante do real em um dia. Aliás, Eric, deixa eu só lembrar uma coisa aqui que eu estava pensando agora. No começo do ano, eu fiz uma entrevista com você para falar sobre a inflação e tal, e você falava justamente isso. Você falava assim, não, o barril está nos 80 dólares, não deve subir muito, o dólar deve dar uma caída, como de fato caiu, mas você não contava com o Putin, né? Pois é, né? Faltou combinar com ele. Combinar com os russos, né? E já está subindo, né? Então, se o preço do barril de petróleo está atingindo aí US$ 100, dependendo da hora do dia, às vezes está 100, às vezes está 99, o Brent, e o real está voltando a se desvalorizar. No Boletim Focus, o Boletim Focus é o boletim que o Banco Central, toda semana, ele entrevista as principais instituições financeiras para ver qual é a previsão de inflação, de crescimento, de câmbio, de tudo, para o ano e para os 3 outros próximos anos também. A previsão do Boletim Focus é de segunda, né, esse Boletim Focus. Então, as previsões, eles pegaram da semana passada. É de chegar a 5,50 o câmbio no final do ano. Então, parecido aí com o que tinha no começo do ano. Então, porque vai ter aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. Eles estão anunciando aí, já tem há um mês que estão falando sobre, ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Aí tem a guerra, se eclodir uma guerra, obviamente, essas coisas aí ninguém sabe mais quando que vão acontecer. Mas até o fim do ano deve acontecer, porque a taxa de inflação dos Estados Unidos está subindo e eles devem aumentar a taxa de juros. E quanto menor a diferença entre a taxa paga pelo Federal Reserve nos Estados Unidos e a taxa de juros paga pelo Tesouro Brasileiro, Tesouro Nacional, definido pelo Banco Central, mais dinheiro sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. E quanto mais dinheiro sai dos Estados Unidos, do Brasil, maior a demanda por dólar, maior o preço do dólar. Então, a gente deve, de qualquer forma, não vamos ficar em 5,15, 5,14. Deve ter uma nova valorização, então deve chegar entre 5,40 e 5,50, que é menos do que o que estava no ano passado, no final do ano passado, mas junto com o aumento do preço do barril de petróleo, e aí com o conflito em aberto a gente não sabe, mas vai forçar aí, vai pressionar para ter novos aumentos e
e, consequentemente, nos aumentos nas refinarias e, consequentemente, nas bombas e nas revendas. Então, especificamente a Rússia, eu acho que, até uma questão que está dentro, né, da indústria de petróleo e gás, eu acho que os Estados Unidos ele tem algum nível de interesse no mercado de gás natural, né, na Europa. Desde o ano passado, ele está tentando impedir o funcionamento do gasoduto, né, o Nord Stream 2, que é um gasoduto que vai direto da Rússia para o norte da Alemanha. O Biden, há 3 semanas, ele falou que ia destruir esse gasoduto e que isso acho que ia aumentar em 50% a distribuição de gás natural da Rússia para a Alemanha. E a Alemanha está nessa transição energética, né, que não é para energia eólica, solar, mas é do carvão para o gás natural. E os Estados Unidos, no ano passado, ele até está na EIA, né, naquela agência de energia do governo americano, de que os Estados Unidos teve um crescimento excepcional da exportação de GNL para a Europa, gás natural liquefeito, né, que é como os Estados Unidos conseguem exportar gás natural para a Europa, já que não tem gasoduto que atravesse o Atlântico. E eu acho que os Estados Unidos ele estava tentando aí criar animosidades da Rússia com a Europa para isso, né, para conseguir garantir a venda de GNL para a Europa. E como você não consegue fazer na concorrência, porque gás através de duto é muito, muito, muito mais barato do que via GNL, que você tem que comprimir, liquefazer, você tem que pegar um navio e atravessar um oceano, e isso você tem que impedir que os países queiram comprar, né? No ano passado já falava de que vocês estão aumentando muito a dependência do gás natural da Rússia, mas, ao mesmo tempo, porque eles querem que cresça a dependência do GNL dos Estados Unidos. Né? Então, acho que é um elemento importante também. Aí. Muito bem, nunca confie nas boas intenções de Joe Biden. Eric, eu agradeço a sua participação aqui, o microfone está sempre aberto para você. Obrigado, Manu, obrigado a todas e todos que nos ouviram. A gente publicou aí esse texto sobre os resultados, que está no site do Cinepet São José. Estamos sempre abertos a comentários e críticas também. O que é que faltou, o que é que tinha que estar lá e não está, o que é que está errado, o que é que discorda. Então, o microfone para os leitores também está aberto. E o Petrocast de hoje fica por aqui. Nosso programa é publicado sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!